Bem, dando continuidade aqui aos vídeos de estatística, eu estava explicando aqui a parte de cálculo de medidas de centralidade, média, mediana e moda, né? E calculei quando os dados estão agrupados em tabelas e agora eu vou focar na parte de gráfico. Se eu não estou enganado, esse já é a parte 7 de estatística, tá bom? Fiz essa agrupação aqui no caso de tabelas e agora eu vou falar aqui quando os dados estão agrupados em gráficos, tá bom? Então, o exemplo aqui é um exemplo bem simples, que eu montei um gráfico aqui no Excel, e nesse gráfico a gente tem o seguinte, a gente tem as idades dos entrevistados, né? Teve pessoas que disseram 16, 18, 19, 20, 21, idades diferentes, e nós tivemos uma frequência diferente de cada uma dessas respostas. Então, nós temos 10 alunos, né? Caso fosse alunos, né? Com 16 anos, 8 com 17, 6 com 18 anos, 12 com 19, 11 com 20 anos e 10 com 21 anos, tá bom? Após coletar esses dados, montar esse gráfico aqui em colunas, eu quero perguntar para vocês aqui como é que a gente calcularia a idade, né? Então, a média dessas idades. Um erro comum aqui é só somar o 16, 17, 18, 19, 20, 21 e dividir por 6. Esse erro aqui é como se o aluno estivesse considerando que só tem um aluno com cada idade, um com 16, um com 17, um com 18, com 19, 20, 21. Não é isso, né? Então, na verdade, você tem que fazer o seguinte, a média aqui, para calcular essa média, você tem que considerar a repetição daquelas respostas, vamos dizer assim, a frequência, né, que cada uma tem. Então, você tem 10 alunos com 16 anos, então você vai multiplicar 10 vezes 16. Aí eu estou considerando que tem 10 vezes o 16. Aí, assim por diante, ó, o 8 vezes o 17, eu botei uma vírgula, 8 vezes o 17, o 6 vezes os 18 anos, o 12 vezes o 19, o 11 vezes o 20 e, por fim, 10 que responderam que tem 21 anos, tá bom? E aí você tem que somar tudo, todo esse produto aqui, e somar para encontrar um valor que vai ser dividido por quem? Esse somatório aqui eu já até calculei, vai dar 1062. Esse 1062, ele vai ser dividido pela soma da quantidade de entrevistados, que seria a soma do 10 mais o 8, mais o 6, mais o 12, mais o 11, mais o 10. Então tem que somar isso aqui. Eu vou até somar para a gente aqui. Se eu não me engano, dá 57. Vamos somar aqui, né? Então seria o 10 mais 8, mais 6, mais 12, mais 11, mais 10 novamente. Então nós temos 57 entrevistados. Então esse somatório aqui, então é 1062, o somatório desses produtos aqui, dividido por 57. Aqui sim nós teríamos a média, tá bom? 1062 dividido por 57, que aí daria 18,63, trabalhando com duas casas, ó, 18,63. Esse seria a média, tá bom? Eu não gostei muito dessa escrita, porque é uma escrita que a gente não usa muito. Geralmente a gente faz uma escrita assim, quando a gente vai falar de estatística. Como assim, professor? Vou até deletar isso aqui. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais em cima, aí vocês vão ver. Porque assim, quando a gente vai falar de estatística, a gente tem uma notação clássica que a gente usa para falar de média, que é essa notação aqui do x barra. Essa é a notaçãozinha clássica aqui. Esse x barra aqui é um clássico. Então, olha como ficou legal aqui, ó. O 10 vezes o 16, né? Que é o 10, a quantidade de vezes que a pessoa diz que tem 16 anos, a quantidade de entrevistado que tem 17, coloquei aqui em cima. Esses produtos aqui, eu refiz, ó, 10 vezes 16 dá 160, 8 vezes 17 dá 126. Só está faltando eu colocar aqui o denominador. O denominador aqui seria o 10 mais 8 mais 6 mais 12 mais 11 mais 10, tá bom? Que no caso a gente até já fez aquela continha que dá 57. Pronto, agora ficou mais legal. Aqui o 57, então ficou, né, 18,63. 18,63. Ou aproximadamente, você podia dizer que é 18,6 também, 18,6, aí é questão de aproximação. Deixa eu deixar o 18,63 mesmo, tá bom? Pronto. Esse x barra aqui, só reforçando, é a notação clássica. Geralmente, quando você olha um livro de estatística, aparece esse x barrazinho aqui, representando a média, viu? Pois bem, na segunda parte agora, eu vou calcular a moda, né? A moda ou média modal. Quem seria essa moda aqui na letra B? A moda aqui, minha gente,
é o termo, né? A idade de maior frequência. Não vai pensar que é a maior idade, não é 21 não, calma. É a de maior frequência. Se você observar esse gráfico aqui, olha, quem tem a maior coluna é quem tem 12, tem 12 repetições aqui. Então, é a idade 19, ó. Então, a moda, né, que é o MO, a notação clássica de moda, média modal é MO, é o 19. Por quê? Porque tem, vou botar assim, pois tem 12 repetições. A maior repetição, né? A maior repetição. Ou seja, a maior frequência. Mário não, né? Maior frequência. Então, olha como é legal, quando você tem um dado aqui estatístico representado em coluna, vou até deixar isso aqui para baixo mesmo, assim, para ficar separadinho. Olha como é legal aqui, você nem precisa fazer essa conta, você tem que só observar a moda. Pois, qual é a maior coluna aqui? A maior coluna aqui tem a maior repetição aqui, que no caso é a de 19 anos, tá bom? E aí, no caso, a repetição dele foi o 12, mas não é a resposta é 12, a resposta é 19. Vou colocar aqui, ó. A nossa moda foi 19. E a mediana? Aí a mediana já é um pouquinho mais interessante, assim, já é um pouquinho mais complexo para chegar nesse resultado. Que é o seguinte, quando você vai analisar a mediana, você tem que primeiro entender que os termos têm que estar ordenados em ordem crescente, classificados em ordem crescente. Aqui já estão em ordem crescente, isso facilitou para a gente, isso é um ponto-chave, né? Às vezes pode acontecer que a pessoa construir, por exemplo, gráfico em pizza, naquele setor circular, então eu tenho que observar aquelas fatias. Às vezes elas não estão num jeito muito legal, mas geralmente estão. Geralmente eles têm essa história de colocar em ordem crescente. Então, considerando aqui que já está 16, 17, né, em ordem crescente, a gente tem que observar o seguinte. Bem, nós temos 57 termos. 57 termos. Por que eu tenho que olhar que nós temos 57 termos? Eu tenho que analisar, como temos 57 termos, qual será o termo central. Novamente eu vou voltar aqui para a minha imagem para lembrar com vocês aqui, que eu já fiz isso. Ó. Se tem 5 termos, o terceiro é o central. Se eu tenho 7 termos, o quarto é o central, ó, porque vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro, e o quarto é o central. Se eu tenho 9 termos, o quinto é o central, vai ficar 4 para um lado e 4 para o outro aqui. Ó. O quinto é o central. E se eu tenho 57 termos, quem é o central? Basta você pegar o 57, dividir por 2, né? Deu 28,5 e está em seu 29. Como assim? É porque você tem do primeiro termo até o 28º, aí você tem o 29, né? O 29º, que esse é o termo central, esse é a mediana, que a gente chama de mediana, ou ponto médio. Vou até colocar o nome ponto médio. Mediana vem disso, ponto médio. E depois você tem do 30º termo até o último, que seria o 57º aqui. Professor, eu ainda estou meio confuso. Ó, você tem do primeiro ao oitavo. Do primeiro ao oitavo, você tem 28 termos. Vou botar até uma vírgula aqui. Aí depois você tem o 29º, que é o termo central. E depois você tem do 30º ao 57º aqui, 57, né? E aí bem aqui você também tem 28 termos. É só você entender o seguinte. Se fosse, ó, vou até colocar um se bem grande aqui, ó. Se fosse do 31º até o 58º, aí você teria 28 termos. Mas, em vez de ser do 1 ao 8 aqui, do 31 ao 58, nós estamos uma casa atrás. Então, ó, voltando uma, nós estamos no 30º e o 57º. Eu vou repetir de novo, tem muito aluno que fica enrolado, né? Ó, vou de novo aqui. Ó. Quantos termos tem entre 20º, né, e 30º? Ó, perguntinha marota, né? Muita gente pensa que ele tem 10, não são 10 não. Ó. Entre o 20º e o 30º tem 11 termos. Beleza? Agora, se fosse entre o 21º e o 30º termo, vou botar aqui uma observação. Se fosse entre o 21º e o 30º termos, aí a gente teria 10 termos, tá bom? Que a contagem partiu do 1. Agora, quando a contagem parte do 0, meu amigo, você tem que lembrar que está 0 para 0 aqui, ó.
Do 20 para o 30 tem 10 termos. Vamos de novo. Se fosse do 200, né, ao 300, seria quantos termos? Não seria 100, seria 101 termos. Agora, se for do 201 até o 300, aí sim, aqui nós teríamos 100 termos. Eu espero que vocês depois façam uma reflexão disso para não ficarem confusos, tá bom? Então, ó, do 30º até o 57º, nós temos 28 termos. E aqui também, do 1º ao 28º, 28 termos. Então, ó, 28 no começo, 1 no meio e 28 no fim. Quando você somar esses três grupos, nós temos 57 termos, que é exatamente a distribuição toda. Pois bem, então resta saber, olhando para esse gráfico aqui, quem é o 29º termo, quem é o bendito termo central, quem é a mediana. Que é esse ponto médio. Ora, vamos analisar o seguinte, ó. Já está em ordem crescente. Nós temos 10, com mais 8, 18. Então, não chegou no 29º. Com mais 6, 24. Então, não chegou no 29º. Aí sim, 24 com mais 12 dá 36. Então, ó, dá 36. Tem aluno que é meio complicado com as contas, eu vou fazendo aqui a pesca, né? Ó, nós tínhamos 10, com mais 8... Aí com mais 6, nós temos 24. Então, somando essas três colunas, tem 24 termos. Com mais 12, então deu 36 termos. Opa, então esse 29º, ele está dentro dessa coluna aqui. E todo mundo que está nessa quarta coluna tem 19 anos. Então pronto, é 19. É 19. O 29º termo, que é 19, vai ser exatamente a mediana. A mediana é o MD, a anotaçãozinha clássica, é 19 anos. Aí olha como é interessante. Minha gente, é muito interessante. Estudar é muito legal, a gente aprende as coisas, mas é muito legal. Olha novamente a moda e a mediana batendo, tem o mesmo resultado. Isso é muito, acontece várias vezes, né? Agora, a média, que deu 18,63, também ficou próximo, né? Então, ó, seria média 18,6, média aritmética 18,6, moda 19 e mediana 19. Então, nós temos novamente as três muito próximas, né? Por isso é que a gente fala lá no início, ó, medidas de centralidade, que elas buscam um centro, elas buscam um representante daquele grupo todo. Agora, vamos aqui para outra questãozinha aqui, que envolve gráfico, né? Essa questão aqui, para você associar bem, acho que ela foi uma questão do Enem, pessoal, tá bom? Eu tentei diagramar para ficar toda na mesma imagem aqui, no mesmo frame aqui, mas espero que não fique muito pequena a letra, né? Então, vamos lá. O uso do biodiesel gera uma série de efeitos ambientais, tais como a redução de gases, da emissão de gases de efeito estufa e a diminuição da poluição atmosférica, né? E aí, o gráfico mostra a produção de biodiesel em milhões de litros, né? E uma usina durante o período de um ano. De acordo com os dados, o que ele quer? Olha só, a conversa toda aqui é só para ele me perguntar o seguinte, meu amigo, quem é a média, mediana e a moda aí? Quem é a média, mediana e a moda? Olha a ordem, média, mediana e moda. Se o aluno for um aluno esperto, ele vai procurar logo a moda, que é mais rápido, né? Como assim, professor? Ora, a moda é a que tem maior repetição. Aqui são os meses. Então, é o seguinte, no mês 5, ou no mês de janeiro, nós tivemos 5 milhões de litros, né? Fevereiro, 18, março, 10, abril, 12, né? Então, qual foi a maior repetição aqui? Foi o 10, ó. O 5 apareceu duas vezes, o 6 duas vezes, o 8 duas vezes, o 12 duas vezes e o 10 apareceu 4 vezes. Então, a moda vai ser 10. Vamos nem discutir isso. A maior repetição porque ela apareceu 4 vezes, moda igual a 10. Vou botar a moda de rosa, né? Aí a mediana. Eu vou deixar a mediana por último, tá bom? Aí eu vou falar a média. Bem, a média é o seguinte. Cada mês tem a sua produção. Então, o que você vai fazer aqui para encontrar a média? Você vai somar a produção toda e dividir pelo número de meses. Como aqui é o ano todo, são 12. Ó, de janeiro a dezembro são 12, né? Não é de janeiro a janeiro igual limão com mel, é de janeiro a dezembro, tá bom? Então, ó, somando aqui, vou somar bem rapidinho. Ó, 5 mais 8, mais 10, mais 12, mais 10, mais 6. Eu já estou aqui, ó, agora eu vou para o 12. Ó, mais 12, mais 10, mais 8, mais 10 e mais 5, eu plano esse 5 aqui, e mais 6, tá bom? Então deu 102. Eu já fiz essa questão antes, deu 102 mesmo, certo?
Acho interessante você meio que fazer a soma de novo para conferir. Se você estivesse fazendo uma prova do Enem, era bem legal repetir, né? Esse 102, que é a soma dessas colunas aqui, né? A soma das produções aqui de biodiesel, somando tudo deu 102 aqui, 102 milhões de litros, né? Eu vou dividir pelos 12. Por que por 12? Porque são 12 colunas, 12 meses, tá bom? Então, dividido por 12 deu 8,5. Então, quando você fizer essa divisãozinha aí, vai dar 8,5. Então, essa daqui é a nossa média. Vamos dizer assim, a média por mês aí, aproximadamente foi feita na média 18,5 litros, né? Milhões de litros. Só que na verdade teve mês que foi mais, teve mês que foi menos, tá bom? Uma outra coisa que é bem legal de falar, vou até fazer uma ousadia aqui, vou fazer uma coisa que, eita, vai dar um problema. Não vou fazer não, porque vai atrapalhar aqui minha parte mediana. Mas outra coisa legal de falar aqui, fazer aqui mesmo. Seria você pegar uma linha aqui, traçar uma linha, ver se eu consigo traçar aqui aqui faz dias que eu não mexo na parte de gráfico aqui. Não, vai dar trabalho aqui. Seria você traçar uma linha bem aqui no 8,5. Por quê? Porque essa seria a linha da média aqui. Aí você ia perceber o seguinte, que tem termos que estão abaixo e tem termos que estão acima da média, tá bom? Então a média deu 8,5, só colocando aqui no texto. E a mediana eu vou já mostrar para vocês. Agora, ó, a gente encontrou o 10 e a gente encontrou o 8,5. Então, está entre a letra D e a letra E. Porque aqui tem 8,5 na média, só que aqui tem o 9. Então, está errado. Então, essas três aqui, ó, já foi. Então, a gente realmente vai precisar calcular a mediana para matar a questão se vai ser letra D ou letra E, tá bom? E a mediana? Pois bem, minha gente, para calcular a mediana, você precisa colocar os termos em ordem crescente. E aqui eles não estão em ordem crescente. Ó, 5, 8, 10, 12, aí já foi para 10. Então já não cresceu. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar assim, 5, 5, 6, 6. Vou colocar como se eu fosse fazer bem aqui mesmo no Word aqui. Depois eu vou mostrar para vocês uma ideia que eu acho bem legal. Que eu sempre digo para os alunos fazer como se fosse uma linha crescente. Então, seria assim, ó. Você tem 5, 5, tem dois 5, tem um 6, aí tem um 8, aí tem outro 8, aí tem 4 vezes o 10, ó, 10, 10, 10, 10, opa, é um zero sem querer, aí tem um 12 e tem um 12. Então, observe que você tem 12 termos, ó, tem um 5, tem outro 5, tem um 6, tem um 6, tem um 8, tem outro 8, tem um 10, tem 4 vezes o 10, outro 10 e por fim 2 12, né? Pois bem, esses termos aqui estão em ordem crescente. Eu até fiz aqui uma imagenzinha para a gente, tá bom? Eles aqui estão em ordem crescente. Quem seria aqui a mediana? A mediana seria, já que são 12 termos, eu tenho que pegar os dois termos que estão no centro. Os dois termos centrais. Como assim, Walter? Eu até fiz com a mão. Quando são 10 termos, é o quinto e o sexto, né? Mas como são 12 termos, desculpa, seria o sexto e o sétimo. Eu cometi um erro aqui, digitei errado aqui. É o sexto e o sétimo. Então, vou fazer aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo aqui. Eu tinha colocado no lugar certo, só que o termo errado. É o sexto e o sétimo. Sexto e o sétimo. Por que o sexto e o sétimo? Ora, porque aí vai ficar 6 para um lado e 6 para o outro, o sexto e o sétimo, tá bom? Ó, do primeiro ao sexto tem 6 termos, e do sétimo ao 12º, que é o último, tem 6 termos. E aí, quem vai ser a mediana? A mediana, que é o MD, eu vou só mudar essa cor, porque esse azul não, esse rosa não, esse amarelo não ficou bom. Esse MD aqui, ele vai ser exatamente a média desses dois termos. A média de quem? Vai ser a média do 8 com o 10 aqui. Você tem que pegar a média desses dois caras aqui. Então, a mediana aqui seria o 8 mais o 10, não precisa nem fazer isso, né? Dividido por 2, que no caso dá 9, né? Que você já entendeu que é 18 por 2, 9. Então, a mediana aqui, quando você pegasse os dois termos que estão no centro, ó, 6 para um lado e 6 para o outro, você ia ter esses dois termos aqui. Então, a mediana seria a média de 8 mais 10, né? Que no caso vai dar 18,
tudo isso dividido por 2, que é a média de dois termos, que são mais dividido por 2, que dá 9, né? Aí, no caso, vai ser a letra D. Por que vai ser a letra D, Valdez? Porque a mediana é o que está no meio, minha gente. Não perca a sequência. Ó. É a média, a mediana e a moda. Então, a média deu 8,5. A mediana a gente encontrou que dá 9. E a moda 10. Então, ficou essa letrinha aqui que representa os três. Ó. A média 8,5. A mediana 9, que eu calculei por último aqui. A mediana 9. E a moda 10. Letra D. Aí eu teria outra questão aqui, mas a outra questão eu vou deixar para vocês. No material que eu vou mandar para vocês, ó, eu vou mandar uma tabela aqui que é para você fazer a distribuição de frequência, aquela história toda de média relativa. E tem outras questões aí que eu não sei se eu vou colocar, mas com certeza você encontra questões semelhantes na internet, em todo lugar. Agradecer quem assistiu os vídeos, né? Curtir. Nos comentários também você pode escrever algum comentário aí que algum dia eu vou responder, que eu não sou aquela pessoa que responde no mesmo dia, mas com certeza eu vou responder seu comentário. Eu prefiro falar assim, que aí não tem problema, né? E obrigado, pessoal. Valeu.